Gente linda, tudo bem com vocês? Prazer em receber a nossa audiência mais uma vez para o Expresso Podcast. A gente tem aí recebido muitos feedbacks da galera, nossos convidados sempre agregando valor. E hoje não vai ser diferente, nossa convidada é inspiradora, tenho certeza que você vai gostar muito. Mas antes de apresentá-la, e aí meu parceiro, como é que você tá? Tranquilão? 100%. Gustavão. E aí, gente, tudo bem? Mais uma vez aqui, obrigado pela audiência, obrigado por quem tem nos acompanhado. A gente tem buscado trazer o máximo de conteúdo e também alerta, né, pra galera, para os jovens que estão querendo empreender. E a gente espera que hoje seja mais um start para alguém. E a gente está com uma companheira aqui que é top demais, tem um trabalho lindo e espero que vocês gostem. E vamos lá. Sem mais delongas. Ela é braba. A braba tem nome. Juliana Guedes, fundadora e CEO do Instituto Alma Incluser. Seja bem-vinda ao Expresso Podcast. Esse espaço é seu. Fica à vontade, se apresentem para a nossa audiência, fala um pouquinho de você, sua origem, formação. Fica à vontade, tá? Beleza. Bem-vinda. Obrigada, gente. Obrigada pelo convite. É sempre um prazer poder falar um pouquinho da minha história. Exatamente isso. Eu gosto de falar da história para inspirar outras pessoas, que esse é o propósito maior. Então, vamos lá. Eu sou Juliana, sou fonoaudióloga de formação e sempre atuei como fonoaudióloga. Desde que me formei, tive essa bênção de poder sempre atuar dentro da minha área. E aí, assim, eu falo que eu costumo ser muito inconformada. E eu acho que isso é uma grande característica do empreendedor. Isso aí. Então, assim, ser inconformada. Eu, enquanto fonoaudióloga, atendendo minhas crianças, a maioria é sempre criança, embora eu também tenha atendido muito idoso, porque eu fazia atendimento domiciliar. E eu ficava naquela coisa de ser inconformada, de eu atendendo como fonoaudióloga, mas vendo aquela criança precisando de outros profissionais envolvidos. E eu falei, não, então, peraí, vamos conectar as pessoas. Então, conectando pessoas para servir melhor aquele meu paciente, aquela minha criança, foi quando eu entendi que o empreendedorismo estava dentro de mim. Que eu falei, bom, mas sem saber que eu era empreendedora, tá? E uma coisa interessante, eu não me aceitava nessa identidade de empreendedora, porque eu falei, não, eu sou fonoaudióloga, é o que eu sou. Então, a minha identidade é fonoaudióloga. E é isso aqui, essa coisa de ser inconformada, de buscar outras pessoas, de conectar, de fazer acontecer, é também do empreendedor, né? Então, enquanto fonoaudióloga, fui me descobrindo como empreendedora. Então, comecei a ter tive meu primeiro espaço, um espaço muito pequenininho, atendendo como fonoaudióloga, conectando outras pessoas vindo. E aí é isso, assim, dentro da fonoaudiologia, vi o empreendedorismo, conectando as pessoas para poder servir as crianças e essa sementinha crescendo. Então, hoje eu falo que eu tenho a fonoaudiologia como formação, só que hoje eu atuo totalmente na gestão e na estratégia. Então, sou de Teresópolis, me formei no Rio, vim para Teresópolis, continuei atendendo no Rio, em hospitais, domiciliar, então aquela coisa assim, multitarefas dentro da fonoaudiologia. E aí foi crescendo, assim, a gente foi para um espaço maior, porque a gente foi trazendo pessoas para atender as crianças. Então, o que eu costumo dizer? Que é olhar para além da fonoaudiologia. Então, as mães me buscavam para poder atender, para ajudar a criança a falar, a criança a comer. E eu falava assim, bom, mas essa criança ela não é só uma boca, ela não é só um estômago, ela precisa de outros profissionais. Então, essa vontade de fazer mais pelas crianças foi dando espaço para o espaço físico maior também. Então, a gente já saiu de uma salinha de 15 metros, fomos para uma salinha de 60, eu nunca sei os números, tá? Quem sabe esses números é meu marido. E assim, aí depois a gente foi trazendo profissionais, criando então o ESAC, que é o Espaço Saúde e Comunicação, que era uma clínica multidisciplinar terapêutica focada em crianças, em desenvolvimento infantil e reabilitação neurológica. E ali, naquele contexto, foi a primeira clínica nessa proposta em Teresópolis. Então, a gente teve muita procura de crianças, que hoje a gente fala neurodivergentes, a gente falava crianças especiais, crianças com deficiência. Então, hoje um termo que a gente usa são crianças com neurodiversidade, crianças neurodiversas, neurodivergentes. E aí a gente foi crescendo no espaço físico à medida que foi crescendo a equipe. Então, a gente tem, ainda hoje, né, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, terapeuta ocupacional, psicólogo, psicopedagogo. Então, assim,
uma equipe bem grande e que hoje o nosso espaço, a gente saiu de 15 metros e hoje a gente tem o total do nosso espaço, dá uns 10 mil metros quadrados. Poxa, que bacana. E hoje a gente tem 100 profissionais com a gente. Mas comecei lá, raiz, sozinha. E você usou uma expressão que é bem característica do empreendedorismo, né? O empreendedor, ele sempre vai focar em resolver dores. Sim. E é o que você enxergava lá no seu atendimento como fonoaudióloga. Sim. Você enxergou uma dor. Aquela criança não é só uma necessidade para ouvir melhor, falar melhor, comer melhor. Sim. E é onde nasce, de fato, a empreendedora Juliana. Entendendo as dores e buscando meios, recursos e ferramentas para resolver essas dores. Sim. E é óbvio que quando você resolve uma dor que é grande, você também é recompensado por isto. Isso é óbvio. Primeiro, uma recompensa humana, né? Você vê o outro melhor, isso não tem preço, né? Sim. Você melhorar a vida do outro. Sim. Isso não tem preço. A gente observa, por exemplo, grandes empreendedores aí das Big Techs, como os CEOs aí das grandes empresas, Bill Gates. Esses caras estão muito envolvidos em resolver problemas humanitários. E para ganhar, geralmente nada. Sim. Mas a recompensa humana não tem preço. Você melhorar a vida de uma comunidade, de uma cidade, de uma vila, de uma família, de uma pessoa, de um país, isso não tem preço. E é o que você tem feito com muita maestria. Hoje o Instituto Alma Incluser é uma referência em saúde da mente, né? Se esse é o termo que vocês usam, né? Saúde da mente, trazendo um pouco mais de ferramentas para pais com filhos neurodivergentes, né? Como a gente estava conversando aqui em off, Gustavo, eu tenho um grande amigo, que é o pastor Vinícius, que você conhece. Nós pastoreamos juntos e somos amigos. E o pastor Vinícius tem um filho com necessidades neurodivergentes. Ele é autista. E a gente acompanha essa jornada deles desde que o Pedro nasceu. O Pedro, se não me engano, está com 14 anos. Então já são 14 anos com um filho autista, né? E quando você encontra pessoas, ferramentas, espaços para lhe ajudar, cara, isso não tem preço. E ele é muito satisfeito com os serviços prestados pela Alma Inclusive. Então a gente quer fazer os nossos votos aqui, celebrar pela sua vida e pela existência desse projeto tão lindo, tá? Agora, você é casada, você tem filhos? Vocês têm filhos? Tenho. Eu costumo dizer que a Helena, nossa filha, ela veio para ativar ainda mais o propósito. Assim, de forma bem rápida, porque a história é sempre longa, né? Do empreendedor. Então, mas você tem espaço, fica à vontade. Antes era o ESAC, Espaço Saúde e Comunicação, que é uma clínica com essa pegada assim, clínica multidisciplinar, terapêutica, focada em desenvolvimento infantil, em reabilitação infantil. E isso era o ESAC. Quando a Helena nasceu, antes dela nascer, eu já sabia, imaginava a dor das mães. Eu sempre tive esse olhar de acolhimento, de realmente me colocar no lugar de uma mãe, com uma criança que veio com... E ninguém vem com manual de instrução para ser mãe, e muito mais mãe de uma criança que tem algum atraso, tem alguma deficiência. Então é muito desafiador. E eu sempre me coloquei nesse lugar de poder entender realmente a dor. Só que quando eu me tornei mãe, foi a mudança também do nosso nome, de ESAC para Alma Inclusive. A gente saiu de um espaço que era até numa cobertura em frente à rodoviária, no prédio comercial ali, e fomos para um espaço maior. Só que não foi só uma mudança de espaço, uma mudança de nome, foi uma mudança de mentalidade, de uma ativação do propósito. Quando a Helena nasceu, ela nasceu e logo assim a gente descobriu uma alteração na mandíbula dela, na hora do parto. E eu fiquei um mês, fico até arrepiada, eu fiquei um mês chorando, imaginando, porque eu saí do hospital com 10 encaminhamentos de talvez ela não enxergue, talvez ela não ouça, talvez ela tenha uma alteração na coluna também. Então eu saí do hospital sem saber exatamente como seria minha filha. Se ela precisaria de suporte, se ela ia ter uma vida típica, se ela ia ter uma... Como que com muitas limitações eu não sabia. Então eu passei um mês chorando, em luto. E não é porque eu não queria aceitar ela, porque eu tinha medo, como as mães têm, como elas chegavam para mim.
Então, naquele momento, eu entendi o que é realmente olhar na frequência do amor uma criança, de não olhar aquilo que ela não tem, mas olhar o que ela tem. Então, cada olhadinha que ela dava, com 1 mês, uma criança de 1 mês que não faz nada, basicamente. Pra mãe faz muita coisa. Pois é, e quando olha assim, eu celebrava cada pequena conquista. Então, eu aprendi com ela celebrar cada pequena conquista. E que a gente fala para as nossas mães lá, para as nossas famílias, celebre cada pequena conquista, compare o seu filho com ele mesmo. Então, embora eu falasse isso, eu tive que viver isso. Então, Sim. Eu falo que o propósito do Alma, ele foi realmente assim lapidado na minha visão de mãe, não mais só de profissional. Então, quando a gente sai de uma clínica multidisciplinar e a gente se torna um instituto de desenvolvimento humano, é por uma mudança de mentalidade. Eu não quero, na clínica, a gente pensa assim, vamos tratar, vamos curar aquela doença, aquela deficiência. Quando a gente para e pensa num instituto para desenvolver, eu não olho mais a deficiência, eu olho o potencial. As habilidades, né? Eu olho as habilidades. E aí o meu papel enquanto mãe, enquanto profissional, é ajudar a lapidar e desenvolver as habilidades. Porque toda criança nasce com um propósito. Sim. Não é só o adulto, a criança nasce com um propósito. E é nosso dever, enquanto família, enquanto profissional, ajudá-la a desenvolver e a descobrir esse potencial. Sim. E esse propósito. Então, eu digo que a gente mudou de nome, mas a gente mudou de proposta, de visão. Então, a nossa missão lá nem tinha uma missão declarada, mas era tipo assim, ajudar crianças com deficiência. E hoje a nossa missão é promover o desenvolvimento de pessoas felizes e ativas no mundo. Então, eu paro e penso assim, não é sobre a criança, é sobre o contexto da família, do profissional, que tem que estar bem, que tem que se conhecer, que tem que descobrir o seu potencial, o seu propósito, para despertar isso no seu filho, no seu paciente, no seu aluno. Então, eu poderia falar, promover o desenvolvimento de crianças. Não. O nosso ecossistema, os nossos profissionais, as nossas famílias precisam também ser felizes e encontrar isso de forma intencional, independente das circunstâncias, e isso ser uma busca e uma decisão diária. Então, assim, eu digo que o nosso propósito ele veio muito depois também da nossa experiência com a nossa filha. Então, tá tudo conectado. E assim, eu sou pai de um filho de 1 ano e 10 meses. Adoro. Tenho 42 anos, a esposa 40. E, na verdade, nós não decidimos ter filhos com essa idade, né? Nós não podíamos ter filhos. A minha esposa foi diagnosticada com endometriose muito cedo. E depois de 6 anos de tratamento, com cirurgias bem invasivas, tirou parte do intestino, o laudo clínico dela foi fechado como esterilidade e infertilidade. Ou seja, vocês não podem ter filhos. E a gente se acostumou com isso. Aceitamos a ideia de que Deus não queria nos dar filhos. Como pastores, vamos cuidar do povo, cuidar dos filhos espirituais, né? E aí Deus nos surpreendeu. Nos deu um filho, que é um milagre. E não foi só a mim, ele surpreendeu a minha família, porque a minha cunhada é só a minha esposa e a minha cunhada. São 2 filhas, né? E as 2 comprometidas com a mesma doença, com o mesmo laudo. E as 2 engravidaram juntas. Sem que uma conversasse com a outra sobre isso. Então veio um casal, Estevão, meu filho, Maria Flor, minha sobrinha, e a chegada do Estevão ressignificou a minha vida e os meus propósitos completamente. Completamente. Ressignifica mesmo. Sim. Ressignifica mesmo. E você estava falando aí com relação à nossa responsabilidade em lapidar o propósito da criança, né? Tem um provérbio bíblico, Provérbio 22:6, que diz: ensina o menino no caminho em que deve andar. E aí tem muita gente que até acaba recitando de forma errada esse provérbio, que não é ensinar a criança o caminho. Não é sobre apontar o caminho. É sobre pegar na mão e ir junto. Para treiná-lo, prepará-lo. E a gente tem essa perspectiva de que o filho nasce com um propósito gigantesco. Ele nasce para isso, ele nasce para cumprir um propósito. Sobretudo a gente que tem essa visão, né, que enxerga a partir da Bíblia, que enxerga a partir dos planos de Deus, a gente olha para o nosso filho e a primeira coisa que a gente identifica é que ele vai além da gente. Ele vai conquistar mais, vai chegar mais longe, mas não sem antes ele pegar na nossa mão e aprender o caminho, aprender os princípios,
aprender sobre Deus, aprender sobre a vida. A nossa visão de mundo precisa estar impressa no coração deles, né? A maneira como a gente enxerga o mundo a partir da Bíblia precisa ser impressa no coração dessa geração. E, sobretudo, eu tenho falado muito sobre isso no púlpito da igreja, que a maior responsabilidade dos pais nessa geração é preparar os filhos para esse sistema ideológico. A nossa principal guerra hoje é ideológica, são pensamentos, é uma guerra de pensamentos, é uma guerra de visão, a visão de mundo. E a gente tem essa responsabilidade de imprimir essa visão bíblica, essa visão de princípios e valores no coração deles. Não é falar, vai! Não, é pegar nas mãos e falar, vamos. É sobre isso. E é super legal que também a gente conversando em off, você comentou sobre o fato de, até puxando nessa linha que você estava falando, sobre o fato de não ser somente a criança, né? Você faz aquele tratamento com as mães, porque, de fato, eu acredito, eu não sou pai ainda, mas eu acredito que quando você tem um filho, o filho se torna a sua prioridade. Então, a mãe, que acaba que tem um filho com alguma deficiência, ela acaba, tendo muito mais responsabilidade. Então, acaba deixando de ser ela para ele, né? Então, isso é muito legal, achei isso muito bonito, de cuidar também da mãe, para ela também poder cuidar do filho melhor. Isso é algo muito importante, não só o filho, mas a família, o contexto, é tudo. Sim, e é exatamente isso. Você falou da identidade, né? Então, quando a gente pensa que essa família, essa mãe, esse pai, ele é pai, ela é mãe, só que ele também é esposo, ele é marido, ele é profissional. Então, essa identidade, quando entra essa maternidade, essa paternidade, a parentalidade, ela fica muito confusa. Então, eu acredito hoje, com esse olhar lapidado, lógico que é uma lapidação. Eu não comecei lá com essa visão que eu tenho hoje, com esse conhecimento que eu tenho hoje, com a clareza que eu tenho hoje. Mas hoje eu tenho a plena clareza de que o nosso papel não é só atender aquela criança. Não é só o meu trabalho de fono, de físio, de TO com aquela criança. Isso é muito pouco. Nosso papel com um olhar terapêutico também ajudar essa família a encontrar e lapidar essas identidades, né? Não só de mãe e de pai. Então, quando a gente tem o Alma Beauty, que é o nosso salão ali, é para servir essa mãe também que se perde nesse papel. Às vezes não tem nem tempo, né? Não tem de ir tempo, no salão, não de tem tempo. Cuidar de si, né? Exatamente. Então, a gente quer proporcionar isso porque a gente sabe da importância disso no impacto final, que vai ser naquela criança também. Que é essa mãe se enxergando, essa autoestima. Mãe... Exatamente. E eu falo pra mim também, porque pra mim foi um desafio muito grande. A Helena passou por 2 cirurgias, era o Alma crescer, era o Isaac, depois Alma, e eu me perdi nisso aí. E o pior perder, né, nisso é quando a gente se perde da gente. Isso aí. Porque a gente fica distante de todo mundo, a gente fica dando migalhas, a gente acha que está dando tudo, mas a gente não está. Então, é uma lógica que é muito prejudicial para todo mundo. Então, eu falo que eu, Juliana, eu não sou só a mãe da Helena, embora seja a minha prioridade, porque é o papel família, mãe, mas eu também me vejo como empresária, empreendedora, como profissional, como um papel muito importante para o meu servir, para o meu transbordar, para aquilo que Deus me chamou também. Isso aí. Então, quando a gente esquece isso e só foca na maternidade, tem gente que quer isso e está tudo bem, mas se você for a fundo, você vai ver assim... Tem mais ali. Dá pra, embora a maternidade seja algo muito importante, a gente pode ter outros papéis, nem que seja enquanto esposa, mulher mesmo, quer resolver as suas coisas. Então, assim, isso que você falou da identidade é uma coisa que a gente tem muito, muito cuidado e cada vez mais lapidando para que a gente possa cuidar dessa mãe, desse pai, dessa família, para além do olhar da criança, para além do olhar terapêutico focado naquela criança. Então, proporcionar esse ambiente que a gente possa estimular isso, sabe? Então, acho que isso na verdade, é uma premissa nossa. Hoje a gente entende que essa família, esse olhar, essa instrumentalização na parentalidade, essas ferramentas de como que eu vou cuidar melhor do meu filho? Peraí, eu preciso me conhecer. Como que eu consigo ajudar o meu filho se eu não sei o meu perfil comportamental, sensorial? Como que eu ajudo aquela criança, aquele meu filho, se eu não sei o meu propósito? Então, está tudo conectado. Então, hoje faz parte do nosso processo terapêutico olhar, acolher e instrumentalizar essas famílias. Então, assim, isso não tem como mais. Antes não era isso, mas hoje é. E hoje, cada vez mais, a gente está lapidando o nosso olhar para ser assim. E assim, para quem tem a experiência de fora...
né, de acompanhar amigos, ovelhas. Eu tenho uma ovelha, né, uma pessoa que frequenta a nossa igreja que teve um casal de gêmeos e os 2 diagnosticados com autismo. 2 filhos. O que eu percebo com isso, né? Vendo de fora, acompanhando, ajudando, servindo essas pessoas. Que a mais prejudicada geralmente são mães e pais. São as pessoas que mais... Porque a criança está no mundo dela. Para a criança, aquilo ali é o mundo dela. Ela pode ter aquele mundo melhorado? Pode, é possível. Com terapia, enfim, com os diversos tratamentos que estão à disposição da ciência, das terapias e tal. Mas os pais, geralmente, quando descobrem, quando tem esse diagnóstico e tem o desafio diário de lidar com essas crianças, sofrem muito. Sofrem muito. E o nível de entrega deles, como pai, como mãe, como profissional, porque geralmente, na maioria das vezes, aquela mãe precisa continuar trabalhando, aquele pai precisa continuar trabalhando. A vida não para porque um diagnóstico chegou. A vida não para. Só que agora essa vida que não para, além de ter os seus desafios com relação à carreira, profissão, tem o desafio dos filhos com as suas deficiências. Sim. E aí como que esse pai e essa mãe continuam entregando o seu melhor como profissional, como pai, como mãe, e quando não, pais que têm outros filhos. Sim. Às vezes o diagnóstico vem no segundo, no terceiro filho, e aí a entrega para os filhos que já estavam lá também diminui. Então é um desafio de fato. Sim. É um desafio de fato gigantesco. Não é fácil. Às vezes a gente busca leveza, mas a verdade é que não é esse mundo que muitas vezes as pessoas acabam querendo passar. Então, assim, não tem glamour. Não tem glamour, gente, na maternidade, na paternidade. Não tem. E quando a gente vê uma criança com muitas demandas, é claro que não é fácil. E não adianta a gente trazer isso para, não. Mas o que a gente fala é o seguinte, é pensar em soluções. Então, o que eu costumo dizer? Para qualquer família, ter uma rede de apoio, ela é muito importante. Para qualquer família, qualquer mãe que nasceu um filho, nasceu uma mãe, nasceu um pai. Então, a rede de apoio ela é muito importante. Então, quando a gente começa a sair só desse universo do luto, do desconhecido, do cansaço, e a gente começa a pensar como que eu torno isso aqui menos pesado. Então, se eu preciso de uma rede de apoio, como conquistar essa rede de apoio? Porque também é difícil. Porque a pessoa que está totalmente no fundo, ela não consegue enxergar nada além daquilo ali. Então, é o nosso papel também lá ajudar a erguer isso. Calma, olha só. Olha pra cima, né? Tem outras possibilidades. Não é fácil, não estou falando que é fácil. Não estou querendo comparar sua dor com a minha, porque não é sobre isso. Cada um tem os seus desafios. Mas vamos ajudar essa família a enxergar além daquilo ali. Mas não é fácil, não é bonito, não são flores. Só que o que a gente faz? A gente vai só focar ali no problema, que é uma visão do empreendedor também. A gente vai só focar no problema ou a gente vai focar na solução? Então, o que a gente vai criar aí de mecanismos de plano de ação para ter uma rede de apoio, para ter uma vida mais leve? Porque é isso. Se a criança vive só nesse universo de frustração, de medo, de dor, ela vai colher isso e vai transbordar isso. Então, mas não é fácil, tá, gente? É desafiador. E assim, eu acredito, né? É uma visão minha, Juliana. Posso estar errado. Mas uma das maneiras mais práticas de tornar mais leve é enxergar até nesta dor um propósito. Sim. Enxergar nesta dor uma forma de você servir. Bom, tem como mudar? Não tem. Seu filho veio especial, ou você tem uma deficiência, descobriu uma deficiência depois de uma certa idade. E entender por que isso aconteceu comigo, né? Por que isso veio acontecer logo na minha família? E aí as pessoas até dizem, por que Deus deixou isso acontecer? Por que Deus me deu um filho assim? Tem um texto bíblico, João 9, que fala do cego de nascença, né? Aquela história que Jesus faz lodo com a saliva, coloca nos olhos do cego e ele passa a enxergar. Ele é cego de nascença, ele nasce cego. E a cultura onde ele nasce com relação à deficiência é muito opressora, né? Não é como hoje. Hoje você tem muitos direitos, hoje você tem muito apoio,
Naquela época não tinha. Nasceu deficiente, naquela cultura, você é amaldiçoado por Deus. Você está sob maldição. E imagina aquele cara crescer nesse ecossistema, ouvindo que é maldito, que Deus não ama ele. Imagina o que é para ele, que tipo de traumas isso não cria no coração dele. E aí, é claro que aí surge o que na cabeça daquele cara? Por que eu nasci assim? Ele tem uma interrogação, uma pergunta não respondida durante anos. E aí, nesse dia em que Jesus cura ele, antes de curá-lo, os discípulos perguntam: Senhor, quem pecou? Ele ou os seus pais para que ele nascesse cego? E aí a resposta de Jesus: nem ele pecou e nem os seus pais. Mas isso aconteceu para que nele se manifeste a glória de Deus. Sensacional. Ele ouve uma resposta que ele busca a vida toda, ou seja, eu nasci deficiente para que essa deficiência manifeste a glória de Deus. Fez sentido para ele. Passou a fazer sentido aquela deficiência. Quando você passa a enxergar na sua deficiência, na sua limitação, no seu problema, um propósito, que é servir alguém que tem a mesma demanda e não sabe enfrentar aquela demanda como você. A minha esposa passou durante muito tempo ajudando a minha cunhada a lidar com a endometriose. Sim. Porque ela descobre depois, e aí a endometriose passou a fazer sentido para ela. Tipo, pô, eu entendi por que eu passei por isso, para ajudar a minha irmã. Hoje, boa parte do que a minha esposa faz servindo é ajudar mulheres que não podem engravidar. Mulheres com dificuldade de engravidar. A entender o propósito por trás dessa dor, por trás desse problema. Isso é uma terapia, é bíblico. Você ajudar o outro a enfrentar as suas dores e encontrar propósito nessa dor, é bíblico. O próprio Jesus disse, cara, o mundo não vai ser fácil, não. O mundo não vai ser fácil. Vocês vão ter aflições, vocês vão ter dificuldades, vão ter que lidar com deficiência, com problema, com escassez. Mas tem de bom ânimo. Encontre uma maneira de olhar para isto tudo a partir de mim. Ressignifique a dor. Eu acredito que seja uma das maneiras mais fáceis de você enfrentar um problema. Sim, porque é isso. A sua maior dor se torna a sua fortaleza para poder servir. E eu acho que propósito é isso. Propósito é sobre servir, porque tudo tá muito em alta, né? Ficar falando de propósito. Só que propósito é você servir com aquilo que você tem. Então, se você tem aquela dor e que aquela dor você conseguiu, talvez nem curar totalmente, mas você passar por ela e o seu nível de olhar aquela dor tá melhor do que quem está vivendo ela agora, você está servindo. Com certeza. Então, você está vivendo com propósito. Que propósito não é sobre mim. Não é sobre você, é sobre nós. É sobre o que eu tenho de dor, de talento para poder servir e transbordar. Então, assim, eu vejo isso, que a dor, ela se torna essa fortaleza para poder servir outras pessoas. Eu acredito que vocês já tenham vivido essa experiência no Alma Inclusive, de pais que chegaram arrebentados, destruídos, desesperançosos e hoje são agentes comunitários. Ali, ó. Queria que ela estivesse aqui. Não é verdade? Gente que chegou lá com filhos especiais, não sabendo lidar com aquilo, querendo morrer. Minha vida acabou. E quando encontra no Alma Inclusive, numa terapia, encontra na Alma Inclusive alguém para ensiná-los a ressignificar, enxergar aquela dor a partir de um propósito, hoje são agentes, né? Hoje estão trabalhando, ajudando outros pais que tinham... É um ciclo maravilhoso, né? É muito legal. Então, quando eu falo da Camila, que está aqui, ela é proprietária do salão do Alma Beauty e trabalha no Alma Inclusive como um todo. E ela chegou na minha vida, apesar da gente ser da mesma igreja, ela chegou por conta do Emanuel, filho dela, que foi diagnosticado com autismo. E hoje, assim, ela chegou se sentindo uma mãe insuficiente, é a fala é o termo que ela usa, porque ela vai no médico, o médico fala, tem que fazer não sei o quê, tem que fazer não sei o quê, tem que fazer não sei o quê. A família sai assim, beleza, eu não sou suficiente para o meu filho. Então, ela sai dessa fala de mãe insuficiente para hoje acolher outras mães e trazer autoestima para outras mães. Então, é muito lindo esse ciclo. E eu falo da minha própria história, de ver a Helena, sim, meu Deus, improvável. E eu também não poderia ter filho, que era o que estava na minha programação. E aí eu tenho uma filha que eu não sei como é que eu vou lidar, e hoje... eu ativo isso como, cara, a melhor forma é poder
ter passado por isso para hoje falar, olha, funcionou comigo. Isso aí. Pode ser que ser diferente, a sua jornada vai ser diferente da minha, mas olha, vamos lá, vai dar certo. O seu filho tem que ser comparado com ele mesmo e você, enquanto mãe, você, enquanto pai, tem que ser comparado com você mesmo. Então, é o que a gente fala sempre, você é a melhor família que seu filho poderia ter. Então, essa fala para uma mãe que vem destruída, ela tem um significado, um impacto gigantesco. Então, é exatamente o que você falou, é ter passado por isso e hoje pessoas chegando e essas pessoas que estão vindo destruídas daqui a pouco se fortalecem e vão... É um ciclo. E é muito lindo. A Alma Inclusive acaba criando uma rede, né? Uma rede de colaboradores, espalhando colaboradores pelo mundo inteiro. É isso aí, é diferente do mundo. Levando a marca da Alma Inclusive no sangue, né? Tem até uma galera que tatua. Tem uma galera que Bacana, né, Gustavo? Pô, top demais. Rapaz. É muito, muito lindo. Eu vi até a gente vê o quão bonito é. Antes eu tava assistindo, vendo sua página, vendo a página também da Alma Inclusive. E eu vi um vídeo de uma colaboradora de vocês, não sei, alguma coisa Goulart, eu não lembro. Camila mesmo, Goulart. Camila também. E, assim, você vê claramente que ela vai falando com tanto amor, que chega num momento do vídeo que ela começa a se emocionar. Uhum. Então você vê o nível da entrega, assim, o nível do como as pessoas estão apaixonadas pelo que elas estão fazendo. E isso é muito bonito, você vê o amor, né? Porque tudo é por isso, né? Igual quando você começou. Você começou em cima de uma causa que você foi construindo dentro de você mesmo, e isso foi te tornando empreendedora. Não foi algo, eu quero fazer isso para fazer. Não, é algo que vai nascendo. O próprio Rogério também, quando veio com a gente, o meu irmão, que foi o Diego, todos eles a gente vê que tem o mesmo processo, né? Ele vem através de um amor, de uma vontade, de um desejo, de mudar alguma coisa. Sim. E assim, você vê que hoje você consegue impactar a vida de muita gente. Isso é muito, muito bonito. Eu acredito que o grande desafio nisso daí, Juliana, e é um ponto aqui polêmico da nossa conversa, viu? Já tô até imaginando. Não, porque de fato eu acredito que você enfrente isso. Porque assim, cara, é business, não tem jeito, é um negócio. Sim. E aí há muita gente, isso no ecossistema religioso, no ecossistema da saúde, infelizmente, isso é muito desafiador. Cobrar para fazer esse tipo de coisa, né? Por que cobra? Cara, porque é um negócio que tem demandas altíssimas, que tem funcionário, tratamento envolve medicamento, terapia. E eu acredito que esse seja um grande desafio que você enfrente consigo mesma. Consigo mesma, porque assim, eu acredito piamente. Beleza, cara, se você pudesse fazer de graça, você faria. Sim. Claro que faria. Sim. Porque faz parte do seu propósito. E propósito é isso, é aquilo que eu seria capaz de fazer de graça. Sim. Seria capaz se fosse possível. Porque não é igual, por exemplo, um podcast desse aqui. Está servindo a nossa geração. Mas quanta coisa está envolvida nisso daqui? E não é sobre mídia, pra gente aparecer bonitinho no vídeo. Não, a gente está aqui. Essa mesa é um lugar, é uma plataforma de serviço. Todo mundo que vem, todo bate-papo que a gente tem é para servir a nossa audiência. Com insight, com ideia, com conselho, com uma mensagem. Se a gente pudesse fazer de graça, a gente faria, mas não dá para fazer. Tem um custo nisso daqui. Essa tecnologia não é barata. Se você perguntar ao André quanto custou esse equipamento, aí tem uma casa ali envolvida naquilo dali. Então, o propósito, ele envolve negócio, né? Envolve negócio. Por exemplo, eu às vezes viajo para dar palestras religiosas, né? Pregar, dar palestra. Se eu pudesse, eu faria de graça também. Eu não coloco preço nisto. Mas o meu translado tem custo, pô. Se eu vou de avião, a passagem aérea tem um custo. A não ser que eu me torne um multimilionário. Que aí sim, aí meu irmão, é tudo por minha conta. Mas enquanto não, a gente depende desse tipo de negociação que envolve custos, né? E essa eu acredito que seja uma dor, né? Sim. E eu tinha essa crença, né? Então, minha psicóloga fala isso pra mim. Que cristã, profissional da saúde, filha, neta de pastor. Então, pensa, é tudo servir, servir, servir. Viagens missionárias. Então, pensa, é servir, servir, servir. E eu tinha essa crença de que todo mundo que batesse na nossa porta, a gente tinha que atender, independente se a pessoa ia pagar ou não. Só que isso foi o que você falou. O empreendedor, ele não está, pelo menos assim, o dinheiro nunca foi o meu foco. Nunca. E não é até hoje. Então, assim, o dinheiro é a consequência. É a recompensa.
Então, a gente não tem hora para trabalhar, porque a gente quer ver funcionando. A gente tem amor por resolver problema, resolver a dor e ter satisfação de todo mundo, embora a gente nunca vai alcançar isso. E eu demorei a entender, né? Então, mas eu tinha uma crença muito grande de que pode ser de graça, pode ser social. Só que quando você vai crescendo e você vai envolvendo outras pessoas, isso não faz sentido para todo mundo. E aí, quando a pessoa começa, ué, mas cadê meu dinheiro? Mas não, esse paciente não está pagando, não. Ué, mas como assim? Então, você começa a ver que aquilo que é seu muito forte, mas para se sustentar e para sustentar um espaço legal, para você ter equipamentos legais, para você pagar os profissionais em dia, não dá para ser só nesse viés. Mas isso foi muito difícil para mim, foi muito difícil. Eu encontrei o Emanuel, que é o nosso contador, eu conheci ele no Empretec. E quando a gente estava conversando, ele falou, não, mas e aí? Eu falei, cara, eu não sei nem como é que é meu controle financeiro. Não tem, mas não falta. Ele ficou assim, como assim? E a gente já tinha, sei lá, uns 30 profissionais envolvidos. Então, óbvio que eu não falo que as pessoas têm que ser assim, não. Mas eu estou falando da minha história. E a minha história, mas que teve que alterar, teve que mudar. A chave virou então, assim, uma hora. Tem que virar, porque senão não. Aí você perde profissional excelente, você não consegue dar uma estrutura legal, aí você não consegue entregar um serviço incrível, porque a conta não fecha, você não consegue proporcionar coisas boas, porque de onde vai vir isso? Sim. Entendeu? Não dá só para sangrar, mas a nossa história foi muito assim, de nunca faltar. Então a gente vê Deus em todos os detalhes, em todos os momentos da nossa vida. Só que Ele mostra pra gente que a gente precisa profissionalizar, que a gente precisa ter conselheiros, né? Multidão de conselheiros, ter os conselheiros para te orientar, para você ter sabedoria no seu negócio, para esse negócio crescer e impactar mais vidas. Exatamente. Mas não foi fácil, você que falou, foi a dor. E ele falou uma coisa que é muito legal, eu acho que é legal para a audiência aqui, que a minha grande dor nesse crescimento foi de gestão, de pessoas principalmente. Então hoje, quando você fala dessa profissional com brilho nos olhos, eu fico toda arrepiada quando eu falo. Mas já foi uma grande dor nossa, de ter pessoas que chegaram lá pra gente, que não sabiam nada, não sabiam atender, ou chegaram na recepção, assim, e hoje crescendo com a gente, pessoas que também se perderam, que a gente perdeu por não ter uma gestão. Hoje eu falo que a gente é visto hoje, né? Hoje a gente é visto com esse olhar de trazer o time para perto, de ter profissionais que tatuam sem a gente falar nada, de se emocionar falando do Alma, mas não era assim, não foi sempre assim. Então já foi uma dor que hoje é a nossa fortaleza. Hoje, por exemplo, a gente é convidado para participar de congresso para falar de gestão de pessoas, o que era a nossa grande dor. Olha. Então é muito legal quando você vai vendo dentro desse ecossistema, dentro do negócio, que antes era a dor da minha filha, que vai impactando nas outras famílias. Agora a dor de ter profissionais se perdendo, que não quer mais estar com a gente, e hoje a gente ter esse reconhecimento. Então a gente vai vendo que na nossa dor Deus vai manifestando a sua graça e vai trazendo pessoas e conhecimento, e a gente vai entendendo a importância de investir em mentorias, em pessoas para instruir a gente também ter esse, não reconhecimento por isso, né? Mas tipo assim, cara, eu quero servir melhor. E quando a gente não consegue precificar certo, quando a gente não consegue ter esse olhar de negócio para poder servir, as coisas se perdem. Então eu falo dos dois lados. Quando não tinha esse olhar nenhum, de tipo, não, deixa, vai dando certo. E aí você vai vendo, perdendo pessoas, perdendo clientes, você fala assim, não, tem que profissionalizar. Tem que ter, a conta tem que fechar, isso tem aí. Que ter lucro. Porque o lucro faz todo mundo crescer. Mas antes eu não tinha nem coragem de falar isso. Foi o que eu falei no início. Eu me olhava só como fonoaudióloga. Eu não tinha a minha identidade de empreendedora e empresária dentro de mim, porque eu achava que isso era errado. É errado eu falar que eu sou empresária. É errado eu pensar na nossa margem de lucro. E isso é crença. É uma crença limitante. É uma crença que limita demais. Demais. Então, ir desbloqueando isso é um processo e não é fácil. Falar que agora é muito fácil, mas viver isso e desbloqueando isso, crenças que a gente vai construindo ao longo do tempo e falando assim, não, mas como que eu vou atender essa criança e essa família e vou cobrar por isso? Não, essa família precisa de mim. Não, mas precisa cobrar. Então, a gente com certeza teve isso, como você falou, uma dor muito forte dentro da gente. Sim. E assim, quando você profissionaliza e eleva a sua empresa para um nível de alta performance, você também potencializa o social. Claro que você tem lá um setor da empresa que atende de maneira social. A gente com mais excelência, com mais entrega,
com mais profissionalismo. Uma outra coisa também incrível dentro desse ecossistema, e até eu sempre falo com o pastor Vinícius, eu tenho tentado inspirá-lo para isso, né? Para torná-lo um agente, né? Ele já tem a graça de falar, de pregar, já é um ministro. Informação, levar informação para pais de autistas e de crianças com deficiência, de direitos. Eles têm alguns direitos na área da saúde, por exemplo, desconto para a compra de um carro. E tem pais que às vezes não sabem. E, às vezes uma simples mentoria, alguém para criar uma trilha, né? Ó, vai por aqui, faz isso. Você está servindo aquela família. Eu conheci uma mãe, ela tem 2 filhos autistas. Uma que está estudando no projeto do Alex Castelar, Casa da Inovação. Ah, tá. Que ela descobriu lá um asteroide. Mas o que acontece? Ela é autista, a mãe descobriu que os 2 filhos são autistas. E, cara, ela é uma guerreira por direitos. Tipo assim, tudo. Viagem de avião para a filha, tudo que ela pode ter de direito, ela tem buscado. E ela falou para mim, pastor, e o meu desejo é fazer com que cada pai de autista conheça os seus direitos. É a dor sendo transformada em serviço, em propósito, né? Só que eu não lembro o nome dela. Depois eu vou lembrar o nome dela. E voltando também para essa parte do empreendedor, como é que você consegue fazer algo de extrema qualidade? Igual a gente estava vendo até no breve currículo que você mandou, que você tem formação fora, faz cursos fora. Então, isso tudo você agrega valor, agrega conhecimento para você poder melhorar o seu tratamento ali. Então, é super, super importante. Não tem como, por mais que seja, em parte, vamos dizer assim, em tese, dolorido, tem que ter um preço. Não tem como não ter. Sim. Não, exatamente. Hoje, assim, pra gente ser o que a gente quer de transformação, a gente precisa de conhecimento, a gente precisa de mentoria, porque a gente tem muitos sonhos e a gente tem esse investimento muito alto. Então, a gente busca todo ano, a nossa meta é todo ano, ir para uma imersão internacional, para trazer o conhecimento dentro desse universo. Então, esse ano foi o primeiro ano, foi muito emocionante para a gente, que foi o primeiro ano que a gente levou uma profissional, nossa coordenadora, para Salamanca. Ela foi comigo para a Espanha, esse ano, em junho. Então, e tudo que é custeado pelo Alma. Então, é muito legal porque a gente serve, a gente se instrumentaliza mais para as nossas crianças e a gente também mostra para os profissionais que eles podem crescer com a gente. Então, foi a primeira viagem internacional dela e o legal é que ela também acreditou, porque de vez em quando eu lanço umas coisas assim, ó, vamos para Disney, vamos não sei aonde. E eu falei, ó, gente, todo mundo já tem passaporte, só que eu não sabia nem o que eu estava falando. Eu falei, mas eu já sonho que a gente vai. E ela foi a única que fez. Então, assim, você vai ser honrada por isso. Isso aí. Então, ela foi. Então, assim, isso é um custo muito alto. Então, a gente tem essa meta de levar todo ano alguém para fora do Brasil, para trazer esse conhecimento dentro da nossa área. E quase todo mês a gente está em Alphaville aprendendo para o nosso negócio e a gente sempre leva alguém do time. Esse mês, agora setembro, a gente vai levar 7 profissionais para lá. Então, isso é muito caro. Então, e se a gente quer servir melhor, se a gente quer impactar melhor, gerar essa transformação verdadeira, não é só pela nossa intuição, pelo nosso achismo. Então, isso tem um preço alto, é um investimento alto e que vai valer a pena para cada profissional, para cada família que está com a gente. E você vai conseguir escalar isso mais também, né? Cada vez mais impactando mais famílias, mais crianças. E vai se tornando uma demanda maior. Né? E essa visão, né, de investir no colaborador faz ele vibrar na mesma frequência. Ele enxerga a empresa, a instituição, como um lugar em que ele é honrado, em que ele é celebrado, em que o serviço que ele presta tem valor. Essa visão de liderança antiga, né, daquela liderança onde o CEO é chefe, isso é defasado. Essa liderança precisa ser uma liderança colaborativa, né? O mesmo nível de conhecimento, de treinamento e de preparo que eu desejo para mim, eu preciso desejar para os meus profissionais, né? A gente, na nossa empresa, a gente tem uma empresa de negócios imobiliários, né? Um portal imobiliário.
E o nosso sonho é levar o time, que já está crescendo também, hoje já somos 5, é uma startup, na verdade, é de levar todo mundo pro G4. Vamos embora pro G4. É barato? Não é barato, meu amigo. Ouvir o Alfredo toda semana, não é barato, mas é o nosso sonho. Hoje é um sonho. Na verdade, já é uma meta. Já não é mais um sonho, já é uma meta. Sonho, isso aí. E a gente está com esse propósito, levar o time. Poderia ir só eu e o sócio. Vamos só nós dois. Beleza, mas não. Vamos levar o time. Para todo mundo vibrar na mesma frequência, para todo mundo aprender as mesmas coisas, para todo mundo enxergar do mesmo jeito. E acho que o grande desafio da liderança, eu como pastor, por exemplo, né? Qual é o meu principal desafio? É fazer com que os meus liderados, porque eu pastoreio líderes e pastoreio pessoas comuns, né? Que são aqueles membros que não se envolvem no serviço da igreja, não trabalham em nenhum ministério, mas tem os líderes, né? Que estão envolvidos, comprometidos com a igreja. E o meu desafio como pastor é fazê-los enxergar como eu enxergo. A igreja tem uma visão, o pastor tem uma visão. E eles só vão se comprometer de fato, se engajar de fato, se eles conseguirem enxergar como eu enxergo. Isso pode ser na igreja, na empresa, até na família. Por que uma mulher compra o sonho do marido? O marido chega em casa com uma ideia louca, ó, amor, eu vou fazer isso. O que faz a mulher? Não, estou contigo. Ela enxergar como ele. Então, antes de fazê-la investir no meu sonho, eu preciso fazê-la enxergar o meu sonho. Primeiro enxerga, depois investe. E esse, para mim, é o desafio. Porque a gente, normalmente, que é o fundador, que é o empreendedor raiz, que tem muitos sonhos, é o grande desafio você botar pessoas que talvez nem tenham esse espírito mesmo de olhar para frente, um perfil, às vezes um perfil mais planejador, mais dentro da caixa, que não consegue olhar para além daquilo ali que ele vive. Então, é o grande desafio. E aí é onde, tudo isso que a gente está falando, que eu acho que é o grande... eu não vou falar virada de chave, porque foi uma coisa construída, mas é o desejo que eu tenho de servir as pessoas, os clientes, é o mesmo que eu tenho para o time. Então, assim, eu quero servir o time, porque o time precisa se sentir pertencente, ele precisa ter a visão, e muitas das vezes tem a dificuldade de ter essa visão. Porque, tipo, não, a Juliana tá viajando demais, porque eu sonho mesmo, e eu vou falando. E eu acho que isso é legal, porque eu sonho e eu compartilho. Eu não fico assim, guarda pra você. Eu não guardo, não. Eu falo. Pode ser que não faça sentido. Talvez a gente nem vá conquistar aquilo ali. Mas eu falo, e eu construo com eles o tempo todo. Então, eu acho que além da visão, é se apaixonar pelo time, sabe? E foi algo onde volta aquela dor. Eu cheguei a um momento de tanta dor que eu não queria olhar para as pessoas. Falei assim, essa coisa de gestão de pessoas, me tira fora dessa. Eu não quero isso, não. Não quero isso, não quero me falar com ninguém. Porque eu estava doída. Ferida, né? Ferida. O ferido fere, né? Exato, o ferido fere. Se a gente não cura as nossas feridas, a gente fere as pessoas. Exatamente. E quando você vai entendendo, cara, não é esse o caminho. É de se apaixonar. E eu gosto também de um conceito que eu tenho de liderança, que o líder a gente tem que, além da gente formar as pessoas para serem melhores do que a gente em determinadas áreas, e isso é muito bom, é a gente ser o gerador de energia. Então, não é que eu sou melhor naquela área, mas eu preciso gerar energia para as pessoas. As pessoas têm que passar por mim, às vezes elas vão ficar pau da vida, porque não é passar a mão na cabeça. É, cara, olha o seu potencial, vamos embora. Nunca é atacando a pessoa, mas a situação. Não é sobre a pessoa, é sobre a situação que não cumpriu, que não fez, que está fazendo corpo mole. Mas assim, cara, eu não posso deixar essa pessoa sair mais frustrada do que ela entrou da minha sala ou do lugar que está comigo. É jogar energia para cima. E hoje eu tenho muito essa visão de que, cara, é um gerador de energia. Se a gente chega assim, a gente vê o time todo assim. Sim. Então, se a gente, cara, vambora, olha o mundo, a gente tem um mundo para conquistar. E eu falo isso para eles. É de ter para o mundo, gente. Não se contenta com isso aqui, não. Não é só sobre isso. É internacional. Então, exige muito da gente. Não dá pra gente ficar assim. Eu não gosto de ficar controlando o horário das pessoas. Cara, não é sobre eu cumprir horário. É sobre o quanto a gente pode impactar quem está à nossa volta e fora daqui. Então, isso eu acho que é muito importante e foi um dos pontos que eu fui trabalhando em mim, dessa liderança, né? E não de ser o chefe, mas esse líder que inspira, que está junto, que vamos fazer... Pega eu falo, mão, vamos foguetar, né? Vamos foguetar.
Então, é isso, sabe? Eu acho que isso eu gosto muito também dessa visão, de mostrar a visão e de ser um gerador de energia também. Isso é muito real, por exemplo, né? Nessa visão do coach. Coach no sentido original, né? O líder, líder de times de futebol americano, basquete. Que guia, né? Eu ouvi, por exemplo, uma entrevista não, um podcast do Bernardinho, que foi técnico da seleção de vôlei. Ele falando sobre a liderança, né? A visão do espelho da janela. Conhece a visão? Sim. O líder, quando ele tem essa visão de liderança mais apurada, quando o time erra, ele olha pro espelho. Ele fala, cara, onde que eu falhei em não entregar mais para esse time, em não trabalhar melhor esse problema? Ele traz a responsabilidade para ele. O time errou, eu sou o líder, então eu tenho participação nesse erro. E quando o time acerta, ele olha pela janela. Ele celebra o time. Quem venceu foi o time. Quem fez acontecer foi o time. E o contrário também é real, né? O líder é egocêntrico. O time errou, vai pra janela. Vocês não prestam, fizeram tudo errado. E se o time acerta, ele vai pro espelho. Eu sou o cara. Isso de fato funciona. E é um desafio, né? É um desafio. Porque assim, liderança tem um princípio de humildade. Acho que o sucesso de todo empreendimento, negócio, carreira, depende da humildade, né? Humildade. Humildade é uma palavra que deriva de humus, que você usa para nutrir a terra. E olha que interessante. Humildade fala de quê? Bom, o humus vai para a terra para fazer o quê? Nutri-la. Então não é sobre o humus, é sobre a terra que ele está nutrindo. Ele está fortalecendo a terra para que aquela terra tenha força para fazer uma semente germinar. Então a terra também não trabalha para ela, trabalha para a semente. Aí a semente germina, se torna uma árvore. E aquela árvore também não trabalha para ela. Porque a árvore vai produzir frutos para quem? Para ela mesma? Não. Muito bom. A árvore vai produzir sombra para ela mesma? Não. Então tudo que a árvore produz é para o outro. O fruto, as sombras. E ela tem a humildade de ainda reproduzir outras semelhantes a ela, que é a semente que está no fruto, se plantadas na terra que não trabalha para ela, mas trabalha para o fruto. E é o ciclo de serviço e humildade que se estende. Sim. Então, propósito também passa pela humildade, né? É entender que não é sobre mim, é sobre o outro, é sobre melhorar a vida do outro, é servir o outro. Bom, partindo pro fim... E nesse teu roadmap aí, para onde que a Alma Inclusive está caminhando? Para onde que a Juliana Guedes está caminhando? Você já me deu um spoiler aqui, que você tem aí esse desejo de se tornar uma palestrante, quem sabe um TED da vida, né? Ah, tá bom, já pensou? Ué, eu já pensei, tu não pensou não? Já. Tô fingindo que não. Fala a verdade que você já não tá palestrando no espelho. Fala a verdade. Dentro do banho. No espelho não, dentro do banho. E pra onde tá esse roadmap aí da Alma Inclusive? Pra onde vocês estão enxergando? O que vocês estão vislumbrando pro futuro? O que a cidade, o que Teresópolis pode esperar da Alma Inclusive pro futuro? Da Juliana Guedes, uma empreendedora incrível, sonhadora, inspiradora, que eu quero crer e profetizar que vai ser uma das personalidades da cidade. Pô, a Juliana de Teresópolis, quando a gente vê a Juliana lá dando uma entrevista, eu creio, profetizo e você tem um chamado para esse fim aí no seu coração, pode ter certeza disso, tá? Obrigada. São muitos sonhos, né? Então, eu acho que o principal que eu digo, assim, o que a gente espera agora é cada vez fortalecer o nosso time para que a gente tenha esse crescimento de verdade, sabe? Não é um crescimento forçado a qualquer custo, mas que fique assim, que Teresópolis se torne pequeno para a gente poder... Então, a gente tem esse senso de servir Teresópolis, até como um princípio bíblico também, de estar aqui, de servir... Eu nasci aqui, muitos profissionais que estão com a gente são daqui, as famílias são daqui, só que a gente sabe que não é só aqui, sim, sabe? Sim. Então, a gente já tem estruturado uma plataforma que já está chegando para outras famílias, para fora do Brasil e dentro do Brasil.
além de Teresópolis. Isso a gente já vem vendo e vivendo desde a época da pandemia, quando a gente teve que tornar todos os atendimentos de forma online. Então, isso aconteceu de atrair profissionais e famílias de outros estados, de outras cidades. A gente atendeu famílias do Canadá, da França, Estados Unidos, de forma online. E algumas dessas famílias vieram para Teresópolis para a gente avaliar presencialmente. Que legal. Então, a gente já, desde 2020, a gente já tem um pouco desse movimento. E agora, a gente tem a plataforma digital, que a gente fez o lançamento dela agora em julho, não foi? Foi julho. Só que a gente está validando isso somente para as nossas famílias. Sim. E à medida que a gente for passando pelas etapas e ter essa validação completa, a gente vai abrir isso para o Brasil e para o mundo, embora a gente já tenha alguns que estão ali já fazendo parte disso. E, enfim, a gente já tem alguns outros, mas eu ainda não posso falar. A gente já tem uns lugares... Quem viver verá, né? Em breve eu conto. Mas a gente já tem um movimento, assim, para fora de Teresópolis que... Poxa, bacana. Que vai acontecer. A plataforma é uma plataforma de atendimento? É uma plataforma para instrumentalizar as famílias. Então, a gente entende que uma criança ela precisa ter uma família instrumentalizada, uma família que sabe e se torne especialista do filho. Então, a nossa visão, até metodológica, ela não é uma visão de jogar a criança na clínica, num espaço, e ter tantas X horas e ser quase um depósito. A nossa metodologia ela prevê que cada criança é única, que o tipo a quantidade para aquela criança e o planejamento terapêutico daquela criança ela vai diferenciar de uma para outra. E o mais importante é ter uma família que se sinta especialista do filho, porque ela mudou de cidade, o terapeuta engravidou, o terapeuta saiu, ela não pode se sentir perdida. Ela fala assim, não, eu tô com domínio disso aqui. Eu sei o que o meu filho precisa. Então, a gente, dentro dessa plataforma, a gente colocou habilidades dentro de cada área ali, habilidades comunicativas. Então, se eu sei que meu filho tem dificuldade comunicativa, então eu sei onde eu posso buscar as ferramentas, informação. Modelo Netflix, você tem isso, uma paleta de escolha. Isso aí, porque mas antes ele tem que ter noção de que o filho dele tem uma dificuldade naquilo ali. Aí porque você às vezes ele faz fica essa tão avaliação. Perdido. Isso aí. E a gente tem as mentorias semanais, que a gente chama de mentoria parental. Na plataforma. Na plataforma. Então ela é humanizada também. Sim, muito bacana, muito bacana. É bem legal. Então a gente acredita que uma das formas da gente... É um subproduto da Alma Inclusive, seria, né? Na verdade, a gente chama de jornada neurodiverse. Ela faz parte do processo terapêutico da criança. Ela já está hoje, incluída. para uma família entrar pra gente e ficar com a gente aqui mesmo em Teresópolis, ela necessariamente ela tem que estar dentro dessa jornada. Porque a gente entende que senão fica falho. Fica assim, Vocês criaram uma trilha desde a identificação do problema até apontando as soluções, né? Isso aí. E aí a gente acredita que essa plataforma, embora a criança em outra cidade, por exemplo, tenha a sua equipe terapêutica, essa família pode ser instrumentalizada e ajudada pela nossa equipe, que é muito sensacional, gente. Poxa, ela muito é bacana. uma equipe muito sensacional. Não dá para ficar só aqui, entendeu? Muito bacana, muito bacana. Top, né, Gustavão? Que papo, né? Muito bom, muito bom. Agregou muito. Não, muito bom, muito bom. A gente ficaria aqui por horas, né? Por horas. Alguma coisa a acrescentar, Gustavão? Não, só parabenizar mesmo a Juliana, porque é um trabalho muito lindo e que Deus possa te abençoar e te capacitar cada dia mais, tanto você como toda a equipe, para que você consiga alcançar quanto mais pessoas possível, mais famílias possíveis e continue fazendo esse trabalho maravilhoso. Obrigada. E eu vou lá visitar, hein? Visita, vou lá conhecer gente, com a esposa, levar o Estevão. É um absurdo Estevão. vocês estarem em Teresópolis e não conhecer o Pois é, vou lá Tem conhecer. Tem fazendinha para as crianças, Coisa entendeu? linda. Aqui, eu vou te pedir uma coisa. Sim. Essa câmera aqui é sua, para você deixar seu recado aí para as mães, pais de família, famílias, né, que quem sabe vão nos assistir e tem lá uma criança com a sua deficiência e de repente não sabe o que fazer, uma mensagem de esperança e também para conhecer lá a Alma Inclusive. Pode falar com a galera aí. Vou falar o que eu sempre falo, que você é a melhor família que seu filho poderia ter. Então, você não é insuficiente. Deus escolheu você. E eu sei que o caminho não é fácil. Não é um caminho totalmente leve e esperado. Então, ninguém sabe o que vem pela frente. Mas tenha certeza que você vai dar conta e que vai dar tudo certo.
Basta cada dia o seu mal. Então, vai dar bom, vai dar certo, conte com a gente. E eu queria eu queria falar 2 palavras que eu gosto muito e que é um pouco que vocês já falaram, que é sempre tenha em mente a gratidão e a humildade, porque eu acho que é onde a gente consegue caminhar não só para nossa vida pessoal, mas profissional também. Então, sem gratidão e sem humildade, a gente não chega em lugar nenhum. É verdade, é verdade. Juliana, muito obrigado mesmo, de verdade. É Camila, né? Ela tinha que estar aqui, ó. Quem sabe a gente vai receber a Camila aí, né? Sim, receber a Camila um dia, falando um pouco da história dela também. Nossos produtores, André, Ricardo, meu parceirão, Gustavo. Deus abençoe vocês. Em breve, novidades aí no Expresso Podcast, tá bom? Você que quer se tornar parceiro, a gente está abrindo aqui espaço publicitário para você se tornar parceiro. Alma Inclusive daqui a pouco vai ter uma... Você pode se tornar parceiro aqui da gente, tá bom? Tem os nossos contatos aqui na descrição do vídeo. E entre em contato que a gente vai explicar para você como que funciona essa parceria. Beijo no coração, Gustavão, se despede da galera. Beijo, gente. Tamo junto. E fica com a gente aí que vai vir muita coisa boa ainda. Fomos!